Assim, eu tenho uma dificuldade de entender, assim, como que a gente não consegue chegar em vinhos baratos aqui no Brasil. Porque eu acho que isso é o caminho pra gente educar o Brasil, né? De uma forma geral, pra beber vinho. Porque pra você fazer um upgrade, né, do que a pessoa tá bebendo é mais fácil quando a pessoa tá acostumada a beber esse tipo de bebida. Você pega o consumidor brasileiro, você teve um boom de cervejas artesanais aqui no Brasil, por quê? Porque a pessoa bebia cerveja, pô. Exatamente. Então, o brasileiro bebe cerveja comum, por natureza. Sim. Assim, a gente precisa ter vinhos de R$10 minimamente palatáveis. Não, de uvas viníferas, assim. Sim. Cara, isso hoje é impossível. A matemática não fecha. Mas como é que uma vinícola argentina, uma vinícola chilena consegue colocar vinhos a R$20 aqui no Brasil e a gente não consegue produzir vinhos a R$20, cara? É custo da produção, a escala de produção, é um monte de coisa. Isso. É um monte de coisa. É a escala, né? É a escala, custo. Por exemplo, o vinho chileno é o mais barato que você encontra no mercado. Aí você vai pro Chile, o que você vê, né? É um país que é cercado por barreiras naturais. Né? Você tem o mar, tem o Atacama, tem os Andes, não sei o que, tá? Tem lá as geleiras do sul da Patagônia, enfim. Destravado. É um país que você tem uma incidência muito baixa de doenças. Nossa. Então, você consegue produzir uvas com custo de cultivo é muito menor. Tá. Primeiro, aí você tem o Vale Central, que é um solo fértil e plano. Isso quer dizer que você consegue ter um rendimento alto e você consegue, por ele ser plano, você consegue um alto grau de mecanização. Então, muitos procedimentos, grande parte do trabalho que é feito no vinhedo é por máquina. Isso é muito mais barato do que mão de obra. Aqui não tem mais mão de obra, né? Então, tá difícil. Então, no final das contas, isso influencia no preço do vinho. Assim, até quanto sai um quilo de uva. E aí, assim, o Chile realmente ele se especializou em produzir vinhos de grande volume para exportação. O Chile exporta mais de 70% da produção. É altamente dependente da exportação, porque o mercado interno, assim, eles têm o quê? Não sei quantos milhões de habitantes, menos de 20 milhões, com certeza. Lembra? Cabe aqui na capital. Sim, cabe aqui na Grande São Paulo tranquilo, todo o Chile, né? Então, assim, o consumo interno deles é baixo, é relativamente baixo. É muito maior que o brasileiro, mas o consumo per capita lá é ao redor, sei lá, 15, vai. Mas 15 litros per capita. É muito complexo esse tipo de comparação de litragem por pessoa, assim. Porque a gente tá falando de um país muito pequeno, sim, né? Uma atividade muito pequena. Aqui no Brasil, quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente tá comparando, aqui no Brasil... milhões de habitantes. Exatamente. Mas enfim, então o Chile, ele tem condições simplesmente de produzir vinhos a um volume muito baixo. E assim, você pega, eu tenho acesso aos dados de importação, né, que na Decanter nós temos uma parceria com uma... Instituto de Pesquisa. Exatamente, com uma empresa de pesquisas, enfim, e eles têm acesso a todos os vinhos que entram no Brasil. Vias legais, né? Não vamos aqui deixando claro. No contatinho do WhatsApp, se você, contatinho do WhatsApp, ó, pare com isso. Não, pelo amor de Deus, cara, eu acho... Não pode, né, produção? Não, corte. Não, é um corte, assim, é um corte, eu acho isso... Mas enfim... Tá no mérito, porque acho que não... Mas, cara, e aí a gente vê vinho chileno entrando no Brasil com um custo de 15, 18 dólares a caixa de 12 garrafas. Então você pega aí, você tem um custo de $1,50 por garrafa, às vezes até menos. Insano isso. Exatamente. E assim, imagina só, você conseguir colocar a garrafa, o rótulo, o ano de trabalho que você gastou no vinhedo, o transporte, enfim, uma série de coisas em $1,50. E o transporte deles facilita, né? Não tem container, não tem nada que você precisa trazer via mar, né? A América do Sul aqui facilita muito essa questão de... de certa forma, via terrestre, sim. Nesse caso, apesar de não ser uma distância tão grande, mas a via marítima seria um custo maior, porque você tem que dar uma volta enorme, né? Mas enfim, e o que acontece é que aqui no Brasil, os custos de produção ainda são altos. Eles são altos, né? Custo do Brasil, né, cara? E vem... Custo do Brasil, imposto. O produtor brasileiro, ele paga imposto
absurdamente alto. O negócio é doido, porque se não é um imposto americano que você paga na venda do produto e depois vem cascateando o processo. Não, aqui você paga, porra, em tudo, né? Você paga na mão de obra, tem imposto no CLT ali, né? Vamos pensar que todo mundo tá fazendo CLT bonitinho ali, que não deve ser o caso da maioria das vinícolas. Mas, até porque é uma mão de obra sazonal. Mas você tem o custo de CLT, você tem o custo em qualquer tipo de produto que você vai, insumos que você vai usar. A gente deve usar insumos importados, provavelmente. Muito, sim, muito vem de fora, né? Barricas, às vezes leveduras, uma série de coisas. Com certeza. Então, muita coisa vem de fora. Então, no final das contas, o Brasil, infelizmente, não consegue ainda colocar no mercado, digamos, vinhos que foi isso que você falou, a R$10, porque realmente a gente vai para a Europa, a gente fica indignado. A gente entra no mercado, tem lá um Bordeaux a 3 euros, um Rosé da Provence a 5 euros. Isso me deixa maluco. Tem ali um IGPs por 3, 4 euros, enfim, França, Itália, a gente vê Espanha, né, Portugal, enfim, esses grandes produtores, eles conseguem colocar uma garrafa de vinho num preço que é fora... Isso aí vai acabar virando parte do dia a dia da pessoa, né? A pessoa vai, vou comprar uma carne ali, alguma coisa pra fazer um jantar. Você pega um vinho ali, é muito ínfimo. Exatamente. De lá, né? Claro, exatamente. E o que eu tava comentando, vinhos a 10, 20 reais, e assim, é um vinho que eu tomei em Mendoza, e era um vinho que a gente pagou super baratinho lá na época. É um vinho de entrada. Né? Mas é um vinho de entrada bem feitinho, assim, chama Shack, lá uns passarinhos bonitinhos, assim, ó. E, cara, eu paguei R$20 na Black Friday no vinho. Sim. E eu paguei aqui no Brasil. O produtor ganhou, o importador ganhou, a loja ganhou. E ainda assim eu paguei R$20. Sim. Cara, eu quero muito que um dia o Brasil consiga entregar algo... E assim, não é um vinho de entrada ruim, não. É muito gostosinho, até bem leve, assim. Vinhozinho pra você tomar no dia a dia, assim. Você vai tomar bastante vinho com a galera? Porra, um vinho bem legal pra isso. Mas realmente, eu lembro que eu visitei a região do Vale do São Francisco há mais ou menos uns 20 anos, quando aqui a gente estava começando a ouvir falar do vinho produzido no Vale São Francisco. É uma realidade. Sim. E na época eu visitei uma vinícola, que era a Rio Sol. E assim, eu fiquei encantado porque, imagina só, um dos grandes custos de uma vinícola é você montar a tua infraestrutura. Então, os tanques de inox são caríssimos, as máquinas, se você for colher a uva por máquina, é um investimento absurdo, todo filtro, linha de engarrafamento, enfim, é um absurdo. Agora imagine que uma vinícola numa região, digamos, normal de vinho, ela colhe uva e produz o vinho uma vez por ano, né? E lá você tem a possibilidade de colher uva todo ano, né? Porque o clima ele é linear e você basicamente controla o ciclo da videira com a irrigação e a poda. Sim. Então, eu vi, por exemplo, lotes de uva, um lote que estava começando a brotação, outro que as uvas estavam verdes, mas crescendo, e um outro lote que as uvas já estavam prontas para serem colhidas. Sim. Então, você maximiza todo o investimento que você faz e isso tem um impacto no custo. Só que, assim, eu vejo que hoje, ainda, infelizmente, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar os vinhos aqui, os vinhos do Nordeste aqui. Eu não sei se por conta da produção, que é pequena, eu sei, por exemplo, que a Miolo fez investimentos lá, enfim, e outras vinícolas devem ter feito investimento, mas eu acredito que talvez nessa região tem um gap. É a principal candidata para produzir o vinho de R$10 que você falou, sabe? Para colocar no mercado assim, um vinho que vai ser do dia a dia, sabe? Que as pessoas possam beber, que seja acessível,